nosso Deus. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. Que agradável foram os primeiros minutos já passados aqui na tua presença. Cada louvor expressado para te adorar, cada oração, tudo que foi feito aqui, o nosso ato de ofertar, tudo que seja para a honra e glória do teu nome. E esse é o primeiro momento onde vamos abrir a tua palavra. Senhor, queremos ouvir a tua voz, queremos sair daqui alimentados espiritualmente e na certeza de que aqui foi expresso a tua palavra, a tua vontade, que diante da tua vontade, diante da tua palavra, que possamos tomar uma decisão de te seguir de todo o nosso coração. Esteja nesse momento conosco, que o Espírito Santo abra nossa mente, abra o nosso coração para compreendermos e para aceitarmos e também para vivermos a tua palavra na nossa vida. E as bênçãos que nós te pedimos, não porque merecemos, mas pelos méritos de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia no livro de Isaías. Eu estarei projetando aqui o texto na tela. Isaías capítulo 6, vamos ler do verso 1 até o verso 8. É um texto conhecido. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Primeira parte do texto. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as águas porque são olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ou para mim, trazendo na mão a brasa de tentar tornar o pecado do povo Isaías fica admirado e ao mesmo tempo desesperado. E ele ouve um dos serafins dizendo: Santo, Santo, Santo. A palavra santo se repetindo, e toda vez que uma palavra se repete na Bíblia, é que devemos dar uma atenção toda especial. E a única palavra que se repete 3 vezes na Bíblia é a palavra santo. Deus está dizendo: eu sou santo. Precisamos compreender um pouquinho mais sobre a santidade de Deus. Claro que não é o tema de hoje, mas é a santidade de Deus, é a presença de Deus que vai resolver o problema do ser humano. E quando Isaías contempla a presença de Deus, a sua glória, aquilo que Deus é, e ele agora olha para ele, e ele percebe que ele é pequeno demais, e ele agora começa a olhar para ele. A Bíblia diz que ele fica desesperado, e ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros,
e ele conhecia bem a realidade do povo de Israel. E habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olha que visão, olha que maravilha nós contemplarmos a presença de Deus, porque toda vez que nós contemplarmos a presença de Deus, nós vamos conseguir ver a nossa real condição. O problema do povo de Israel é que, como não estava contemplando a presença de Deus, não estava conseguindo ver a sua verdadeira condição. E Deus agora estava dando agora um rumo para o profeta Isaías, daquilo que Israel precisava: contemplar a minha glória, contemplar a minha santidade. Só que quando eu e você contemplarmos a glória de Deus, quando eu e você passarmos tempo com Deus em comunhão, você vai ficar desesperado, porque quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai olhar para você e vai dizer: eu estou perdido. E você vai ficar desesperado. E o livro Caminho a Cristo, de Ellen White, diz: quanto mais você estiver na presença de Deus, mais pecador você vai se sentir, que você vai cometer mais pecado. Não é isso, mas o seu senso de dependência. Você vai ver que a santidade de Deus vai agora denunciar o estilo de aquilo que você é, o seu estado. Paulo, ao falar desse estado, ele diz assim: miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele disse: não há um justo, não há um sequer, falando da natureza humana. Mas acontece algo no verso 6, do verso 6 ao verso 7, nós temos algo que Deus é capaz de fazer pelo ser humano, que eu e você não temos capacidade de realizar. Diz a Bíblia que então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenas. E ele tirou aquela brasa viva e tocou o profeta Isaías e disse assim: a tua iniquidade foi tirada e perdoado teu pecado. Amém? Que coisa linda é recebermos o perdão de Deus. Quando vamos à presença de Deus, quando mantemos comunhão com Deus, é só aí que eu consigo ver quem eu sou, a minha verdadeira condição. Desesperado, pecador, mas nesse momento a graça de Cristo nos alcança, o seu perdão nos alcança, e ele disse: filho, João, perdoados são os teus pecados, e ele me declara justo nessa hora. Amém? Que coisa linda, isso é justificação. Ao mesmo tempo que na presença de Deus eu me encontro na condição de pecador, a justiça de Cristo é creditada de maneira gratuita, dizendo: filho, eu te declaro justo, perdoados são os teus pecados, vai em paz, e você é declarado justo. Que coisa linda. E depois que você é justificado, e depois que você é transformado, depois que você experimenta a graça de Cristo, o que acontece? Senso de gratidão. E agora você olha para Cristo e fala: Senhor, você me perdoou, mesmo sem eu merecer. E agora, a terceira parte da visão de Isaías. Depois disto, diz a palavra de Deus, depois de passar tempo na presença de Deus, depois que Isaías contemplou a glória de Deus, depois que ele recebeu o perdão de Deus, depois que ele recebeu a bênção da salvação em Cristo, do seu caráter está agora sendo renovado. Depois disto, então Isaías recebe um terceiro desafio. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei?
E quem há de ir por nós? E o que Isaías disse? Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que linda essa história. Todos aqueles que vão à presença de Deus, que contempla a sua glória, que experimenta o perdão e a salvação, que é transformado por Cristo, a resposta dessa transformação será: Senhor, envia-me. E você vê isso ao longo da Bíblia. Você vê, por exemplo, a história que o pastor Gomide contou ontem da mulher samaritana. Esteve na presença de Cristo. Cristo alcançou aquela mulher e ela disse: vou avisar para meus amigos. E você vê várias histórias na Bíblia. Você vê, por exemplo, o gadareno. Ele foi transformado e alcançado por Cristo. E depois que ele foi alcançado por Cristo, Cristo não fez nenhum encontro de discipulado para tentar motivar o gadareno, não. O gadareno simplesmente foi na presença de Cristo e falou: Senhor, eu quero te seguir, o que eu tenho que fazer? E Cristo disse: volta, vai lá para a tua casa e anuncia a obra que eu fiz na sua vida. E aquele gadareno voltou e anunciou a palavra dele. E quando Jesus retorna àquela cidade, ele já havia evangelizado praticamente toda aquela cidade. Que bênção! Um salvo em Cristo Jesus, automaticamente ele vai sentir desejo de que essa salvação, de que essa justificação alcance uma outra pessoa. E aqui nós temos um grande desafio. Um grande desafio. E ontem eu pensativo bastante no relatório do nosso irmão. Mais de 60% de irmãos não tem nenhum envolvimento com a missão da igreja. E eu fiquei me perguntando: mas por quê? Quando nós vamos para a Bíblia, não existe um cristão que não é um missionário. Não existe. Por todo verdadeiro discípulo, ele já nasce no reino de Deus como missionário. E o pastor Gomide falou uma frase ontem muito forte: se eu não sou um missionário, então eu ainda não nasci no reino de Deus. Eu posso estar frequentando uma igreja, mas eu ainda não nasci. Porque quem experimenta a bênção da salvação, ele não tem dificuldade com a missão. A missão é o resultado da comunhão, de ter a vida transformada pela presença de Deus, mediante o poder do Espírito Santo, e levará eu e você a termos uma vida de testemunho. É simples. Missão na Bíblia é muito simples, é algo natural. E eu gostaria de partilhar algumas citações interessantes aqui com vocês, que eu extraí do livro de Ellen White. A igreja, a profetisa que Deus levantou para dirigir essa igreja nos momentos finais da história desse mundo, que é uma das grandes características da igreja remanescente. Deve ter o espírito de profecia. E olha o recado que Deus manda para mim e para você, para essa igreja. Chamado individual, ela diz assim: cada cristão é designado uma obra definida. Todos recebemos o convite, a bênção da salvação. E ela, quando explica ali, Isaías capítulo 6, ela envolve a todos. Eu gostaria que você me acompanhasse. Ela diz assim, sobre o ministro, a palavra, sobre o ministro da palavra, enfermeira, missionário, médico cristão. O cristão individualmente, seja ele comerciante, fazendeiro, profissional, mecânico, sobre todos repousa a responsabilidade. É nossa obra revelar aos homens o evangelho da sua salvação. Toda empresa em que nos empenhemos deve ser um meio para este fim. Sobre todos repousam a pregação do evangelho, o testemunhar sobre todos aqueles que foram alcançados pela graça maravilhosa de Cristo. É algo natural. Não importa se ele é um pastor, não importa se ele é um comerciante, se ele é um professor,
se ele é um mecânico, não importa a sua profissão, todos somos chamados. E Deus tem uma obra para cada um de nós. Ela diz assim: Deus requer que todos sejam obreiro em sua vinha. Vós deveis lançar-vos a obra de que foste incumbido, e fazê-la fielmente. E ela diz mais: se cada um de vós fosse um missionário vivo, a mensagem para este tempo seria rapidamente proclamada em todos os países, a cada povo, nação e língua. Só existe uma maneira do evangelho ser pregado a todo mundo: é quando cada um de nós assumirmos a nossa fatia, o nosso pedaço, o nosso compromisso de ser uma testemunha viva de Cristo. E ela ainda fala mais: todo, isso aqui foi citado já, todo verdadeiro discípulo, ele nasce no reino de Deus, como um missionário. Aquele que bebe da água da vida, ele faz-se fonte de vida, o depositário torna-se doador. A graça de Cristo no coração é uma vertente no deserto, fluindo para refrigério de todos, e tornando os que estão prestes a perecer ansiosos de beber da água da vida. Todos aqueles que bebem da água da vida tornam-se uma fonte para jorrar desta água para os seus semelhantes também. É algo natural. Esse texto também é muito lindo. Ela diz assim: quando homens de negócios, fazendeiros, mecânicos, comerciantes, advogados, tornam-se membros da igreja, passa a ser servo de Cristo, e embora seus talentos sejam inteiramente diversos, a responsabilidade que lhe cabe de promover a obra de Deus, mediante o esforço pessoal e com seus meios, não é inferior à do pastor. E ela diz assim, ó: o ai que cairá sobre o pastor, caso ele não pregue o evangelho, cairá também sobre quem? Sobre o comerciante, sobre o mecânico, sobre o professor, e sobre todos aqueles que se tornaram membro de Cristo. Agora, a maior bênção da missão está aqui nesse texto. Essa aqui para mim é uma das maiores bênçãos, o porquê Deus deixou a missão. E esse texto ele é muito lindo. E Ellen White diz assim: Deus poderia haver realizado seu desígnio de salvar pecadores sem o nosso auxílio. Deus não precisa de mim, nem precisa de você. Quando eu cumpro a missão, eu não estou prestando um favor para Deus. Então por que Deus deixou a missão? Por que Ele escolheu depender do ser humano falho? E ela diz assim: mas a fim de desenvolvermos caráter, o quê? Semelhante ao de Cristo. A fim de desenvolvermos caráter semelhante ao de Cristo, é-nos preciso partilhar da sua obra, a fim de participar da alegria dele, a alegria de ver a alma redimida por seu sacrifício. E eu estava fazendo uma semana de colheita, e uma irmã disse: pastor, uma irmã muito missionária, ela disse assim: pastor, eu fico muito feliz quando eu vejo uma pessoa sendo batizada, e eu lembro de todas as orações que eu fiz por aquela pessoa, todas as vezes que eu saí de casa e fui ali, ministrei a palavra de Deus, eu fico com um senso de gratidão. É como se eu mais uma vez estivesse sendo batizado junto com a pessoa, parte de mim está ali. É isso que Deus quer, que a gente sinta a alegria da salvação também. Assim vamos desenvolvendo o caráter de Deus na nossa vida. Para isso que Ele deixou a missão. Quando Deus deixou a missão, Ele estava pensando em mim, estava pensando em você, para fim de desenvolvermos caráter semelhante ao de Cristo. A última citação que eu gostaria de deixar para vocês é essa aqui: os que se entregam à obra que lhe é designado, não somente serão uma bênção a outros, como hão de ser eles próprios, o quê? Abençoados. Quem é mais abençoado? Não é apenas aquele que está ministrando, esse é abençoado, mas a maior bênção
não somente aquele que está recebendo, mas aquele que está ministrando. Toda vez que você ensina, toda vez que você ministra a palavra de Deus para alguém, mais uma vez você vai aprendendo, você vai renovando aquelas crenças na sua experiência. Você, quando prega sobre a volta de Jesus, você, quando fala da volta de Jesus para alguém, você renova a experiência da volta de Jesus na sua vida também. E quanto mais você fala dessa esperança, mais esperança você passa a ter na breve volta de Cristo. E é assim. E é por isso que precisamos ministrar a palavra de Deus. Quanto mais eu ministro a Bíblia, mais eu fixo as verdades na minha mente. É por isso que Deus não deixou a missão. É por isso. A consciência do dever bem cumprido exercerá uma influência reflexa sobre sua própria alma. O fraco se tornará o quê? Forte. E um dia chegaram com o irmão White. Irmão White, nos deu um conselho. Alguém que está fraco na sua caminhada cristã, alguém que está animado, e ela dá um conselho, e ela diz assim: trabalhai, e a vossa esperança se renovará. Louvado seja Deus. Queria terminar contando a história desse soldado. Não sei quantos aqui já assistiram o filme do Dermot Doss, o soldado adventista que foi para a guerra sem usar uma única arma. Ele disse: eu não vou para a guerra para tirar vidas, eu vou para salvá-las. E ele foi para a guerra. E ele entrou naquela guerra sem uma única arma, como um médico missionário, para salvar. Lá ele não tinha um ancião, lá ele não tinha um diretor de ministério pessoal, ele não tinha um pastor, mas ele tinha um Deus que atuava nele e que levava a ele o desejo de salvar os seus semelhantes. E ele entrou naquela guerra. Eu li um artigo recente na revista Veja sobre esse soldado. E essa entrevista que ele deu à revista Veja foi bem interessante. Na parte final do filme, quando ele é atingido, que ele está saindo do campo de batalha, ele está sendo levado na maca. E essa parte aqui não tem no filme. O roteirista disse: não, isso aqui não dá para acreditar. Enquanto ele está sendo levado, ferido, ele vê um outro soldado que está precisando de ajuda, e ele desce da maca e diz: leve ele primeiro, que eu estarei aqui aguardando. Que soldado. Essa parte não entrou no filme. O roteirista disse: não, isso aqui não parece muito verdade. Alguém que está com o coração aberto para salvar. E a oração dele era: Senhor, ajuda-me a salvar mais um. Vou passar um pouquinho do filme para você sentir um pouquinho do que aquele soldado causou ali. No meio daquela guerra, ele ora a Deus: Senhor, por que tu me trouxe para cá? O que você quer de mim? Pode aumentar um pouquinho. Eu não entendo. Eu não consigo ouvir. No meio daquele bombardeio, alguém diz: salva-me. E ele disse: Senhor, agora eu sei o que tu queres de mim. Tudo bem. Enquanto todos já tinham retornado, ele resolve entrar então naquele campo de batalha sozinho, para resgatar seus amigos feridos que haviam ficado para trás, pondo em risco a sua própria vida. Passa de 10 a 12 horas naquela noite, puxando cada um dos seus amigos. E seus amigos ainda não prestariam mais para nada. Alguns estavam sem perna, muitos deles, mas ele estava ali para salvar. E ele, com todo o sacrifício, vai buscando um por um. E a oração dele era sempre a mesma: Senhor, ajuda-me a salvar mais um. Me ajuda a salvar mais um. E
E ele já estava muito cansado. E ele sempre orava para que Deus pudesse renovar as forças dele. Senhor, ajuda-me a salvar mais um. Um herói. Ajuda-me a salvar mais um. Dá-me força, Senhor. Senhor, dá-me força para salvar mais um. Renova minhas forças. Já estava amanhecendo. Ele já havia salvado mais de 60 soldados. Foi um ato heróico. Me ajuda a salvar mais um. Desejo de salvar. E já amanheceu. Agora o perigo se torna evidente. Esse aí foi o comandante que mais massacrou ele, que mais tinha falado dele, fez de tudo para ele não entrar ali naquela guerra. E ele o tratou com amor, o salvou, arriscando a sua própria vida enquanto os japoneses estavam chegando ali. E esse é o seu último ato de coragem. Dema de Dós desce dali, daquele campo de batalha, como um herói. Seu ardente desejo de salvar. Que a minha e a sua oração seja: Senhor, ajuda-me a salvar mais um. Quando eu leio a história desse personagem, quando eu tive o privilégio de ver o filme, apesar que ele é bem intenso, mas ele tem 75% de verdade. Eu fico olhando para mim e digo: Senhor, por favor, ajuda-me a orar mais pelo meu semelhante. Às vezes as nossas orações, elas são unicamente com base nas nossas próprias necessidades. Às vezes a gente ora por nós e esquece de que primeiro eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, e depois eu amo o próximo. E o resto, Deus está dizendo, e o resto eu vou acrescentar na sua vida. Deixa comigo. Só que a gente tem medo de viver isso. Que a nossa oração seja: Senhor, ajuda-me a salvar aquele meu vizinho lá do meu apartamento. Ajuda-me, Senhor, não tenho nem coragem de chegar nele. Ajuda-me a salvar aquela pessoa lá, aquele meu amigo que quem sabe está bebendo, que é um viciado. Eu não sei como chegar, mas Senhor, me dá uma oportunidade. E Deus vai fazer de tudo para que você seja uma bênção na vida desta pessoa. Talvez você é um empresário, você tem funcionários, Deus te deu esse privilégio. O que você tem feito por eles? Eles veem você um cristão. Você tem levado o evangelho a essas pessoas que Deus confiou em suas mãos. Talvez estou falando para um professor que está em uma sala de aula. O que você tem feito para influenciar esses meninos no caminho da eternidade? Cada um de nós exercemos um ministério em lugares diferentes, profissões diferentes, mas unicamente deve arder em todos os nossos corações o único desejo de salvar pessoas no reino. E que a nossa oração nesse momento seja: Senhor, eu preciso ter esse desejo no meu coração, esse desejo de levar essa salvação por aqueles que estão perecendo. Você não gostaria que eu orasse por você, para que esse desejo ardesse cada vez mais
no seu coração. Se você deseja, nesse momento eu peço para que você fique em pé, como ato de você estar dizendo: Senhor, eu quero que esse desejo arda em meu coração, o desejo de salvar o meu semelhante, o desejo de ser uma bênção para o meu próximo. Então ore comigo nesse momento. Querido Pai, que exemplo nós temos na vida do soldado Doss. Alguém que viveu uma vida de missão, alguém que foi um missionário, salvou o seu semelhante. Às vezes, Senhor, nós estamos tão distantes de Ti, que não sentimos esse desejo no nosso coração. Na verdade, às vezes, nós nos achamos perdido, mas que nessa manhã, diante da Tua palavra, diante de tudo que foi apresentado aqui, que possamos sair daqui com esse ardente desejo de salvar pessoas para o Teu reino. Que a nossa oração seja: Senhor, ajuda-me a salvar mais uma pessoa, ajuda-me a salvar meus amigos, meus vizinhos, meus parentes, me ajuda-me a orar mais por eles, para que Tu atue de maneira mais poderosa, e que cada um de nós estejamos comprometidos com a missão, porque a missão é o resultado de nós estarmos na Tua presença, é o resultado de nós recebermos a salvação, de sermos transformados em Cristo Jesus, e nos tornarmos assim testemunha viva do Teu amor e do Teu Evangelho para este mundo que está perecendo. Que sejamos essas pessoas, instrumentos vivos em Tuas mãos, e que essa seja a nossa oração: Senhor, ajuda-me a salvar mais um. Pedimos essas bênçãos, não porque merecemos, mas pelos méritos de Jesus. Amém.